onda de frio se aproxima e coloca 15 estados brasileiros em alerta. E você vai ver também. Caminhoneiros poderão atualizar a tabela do frete sempre que o diesel subir mais de 5%. Rússia confirma a retirada de soldados ucranianos e conquista da cidade de Mariupol. Parlamento da Finlândia aprova entrada na OTAN e Suécia assina a carta de adesão, mas Turquia deixa claro que vetará os dois países. E ainda, casos de hepatite aguda em crianças podem estar relacionados à Covid-19. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Pode chegar, agora são 13 horas e quase 2 minutinhos no horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é destaque nessa terça-feira no Brasil e no mundo. Uma onda de frio e o risco de tempestades colocaram em alerta 15 estados brasileiros. No sul, inclusive, existe a possibilidade da passagem de um furacão. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. O mau tempo dos próximos dias vão exigir atenção. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que prevê frio, chuvas intensas e tempestades. Nesta madrugada, Bom Jardim da Serra, no sul de Santa Catarina, registrou 2,4 graus negativos. Outras cidades, como Urupema e São Joaquim, também registraram ocorrência de chuvas com geada e até neve. 15 estados brasileiros receberam sinal de alerta. São eles no norte: Amapá, Roraima, Rondônia, Pará, Amazonas e Acre; no centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás; sudeste, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro; e no sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses locais estarão sujeitos a intensas variações climáticas. A gravidade na escala de perigo está nos níveis laranja e amarelo, que são considerados alertas medianos. A explicação para o fenômeno é a chegada ao país de uma frente fria que se desloca do sul para o norte do território. Junto com ela, o INMET anunciou a passagem de um ciclone. O fenômeno se intensificou e chegou à categoria de tempestade subtropical, que foi apelidada de Akekan. As rajadas de vento podem superar 100 km por hora no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, e seguir até o sul do estado de São Paulo. A tempestade subtropical é uma classificação abaixo do furacão, mas alguns especialistas acreditam que a Iaquecã ainda pode chegar a esse nível de furacão. E os fortes ventos que atingiram o interior de São Paulo derrubaram um balão na manhã de hoje. 3 tripulantes que participavam do voo ficaram feridos. O acidente aconteceu às margens da rodovia Castelo Branco, na altura do quilômetro 104, na cidade de Porto Feliz. 9 pessoas estavam no balão e foram socorridas. 3 ficaram em estado grave. O piloto contou aos bombeiros que o balão partiu de Boituva e teve que fazer um pouso forçado no local por causa das fortes rajadas de vento. E mudando de assunto, o governo federal autorizou que o valor do frete dos caminhoneiros seja atualizado sempre que o diesel tiver aumento do preço acima de 5%. A medida provisória foi publicada nesta terça-feira. A MP permite a atualização das tabelas de frete pela Agência Nacional de Transportes Terrestres sempre que houver variação de 5% no valor do diesel. A norma antiga previa o reajuste do preço mínimo quando a oscilação no combustível fosse superior a 10%. A Secretaria-Geral da Presidência da República alegou que o novo cálculo leva em consideração os custos fixos do transporte, como depreciação do veículo e a mão de obra dos motoristas, e também os custos variáveis, como combustíveis, pneus e a manutenção do veículo. A estimativa é que o diesel represente 40% dos custos para a prestação do serviço. Na terça-feira passada, começou a vigorar o aumento do diesel autorizado pela Petrobras nas refinarias. O preço médio da venda do combustível às distribuidoras passou de R$ 4,51 para R$ 4,91 por litro, o que representa um reajuste de 8,8%. E a expectativa é que a Agência Nacional de Transportes Terrestres também divulgue em breve uma nova tabela com o valor dos fretes. E o frete aéreo registrou alta nos primeiros 4 meses de 2022, apontando uma recuperação econômica do setor. Em Guarulhos, o volume de importações já superou o patamar pré-pandemia.
Os registros dos 3 principais aeroportos do país apontaram uma alta de aproximadamente 20% no volume de cargas importadas nos primeiros 4 meses de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado. O terminal de cargas do Galeão, no Rio de Janeiro, recebeu 9,7 mil toneladas de produtos importados, um aumento de 23% em comparação com as 7,8 mil toneladas contabilizadas neste mesmo período de 2021. Já no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, a alta foi de 48 mil toneladas para 52 mil, chegando a um volume de frete superior ao patamar pré-pandemia. E no terminal de Viracopos, em Campinas, também foram registrados números melhores do que antes da pandemia. O levantamento confirma uma recuperação econômica no setor de fretes aéreos após a pandemia de Covid-19. Vale ressaltar que a melhora no setor aéreo contribuiu para um crescimento no volume de importação total do país de mais de 10% em 2022. E a previsão dos especialistas é que esse número cresça ainda mais, estimulado pela redução das tarifas de importação de 11 produtos. Agora o assunto é o conflito no leste europeu. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta terça-feira que diversos soldados ucranianos se renderam na siderúrgica de Azovstal, marcando com isso a conquista total da cidade de Mariupol. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo Ministério da Defesa russo, que divulgou imagens das tropas. Ontem começou a rendição de militantes da unidade Azov e soldados ucranianos bloqueados na fábrica Azovstal. Nas últimas 24 horas, 265 militantes depuseram as armas e se renderam, incluindo 51 gravemente feridos. Todos que precisavam de cuidados médicos foram enviados para um hospital de Novoazovsk, na República Popular de Donetsk. Na segunda-feira, o Ministério da Defesa ucraniano anunciou que 264 combatentes do país haviam sido levados para um território controlado pela Rússia, incluindo 53 gravemente feridos. As autoridades ucranianas afirmaram na semana passada que mais de 1.000 soldados ucranianos, 600 deles feridos, permaneciam no complexo industrial que tem quilômetros de galerias subterrâneas. Eles continuaram entrincheirados depois de suportar mais de um mês de cerco em Mariupol. A cidade portuária foi intensamente bombardeada pelo exército russo desde o início da invasão à Ucrânia em 24 de fevereiro. O parlamento finlandês votou a favor da adesão à OTAN. Isso permite o envio da candidatura oficial do país nórdico como membro da Aliança Atlântica. O movimento acontece no mesmo dia em que a ministra das Relações Exteriores da Suécia assinou um pedido declarando oficialmente a intenção do país em se juntar ao grupo. O parlamento da Finlândia aprovou nesta terça-feira por 95% a adesão à organização do Tratado do Atlântico Norte. Ao final de uma sessão parlamentar de 2 dias, o projeto de adesão foi adotado por 188 votos a favor, 8 contra e nenhuma abstenção. A maioria já era esperada, mas o resultado final superou as projeções. Após a aprovação no parlamento, o governo de Helsinki pode enviar sua candidatura à sede da OTAN em Bruxelas, simultaneamente com a Suécia, o que deve acontecer na quarta-feira. Nesta terça-feira, a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, recebeu em Estocolmo o presidente finlandês Sauli Niinistö para tratar a questão. As duas nações sempre se mantiveram tradicionalmente não alinhadas em assuntos militares, mas reconsideraram a posição sobre o grupo de defesa liderado pelos Estados Unidos após a invasão russa à Ucrânia. As candidaturas da Finlândia e da Suécia foram formalizadas no domingo e na segunda-feira, respectivamente. Mas o movimento não agrada a Turquia, que chegou a acusar os dois países de não adotarem uma postura clara contra o terrorismo. Vale lembrar que, para ingressar no grupo, é necessário o apoio unânime dos 30 membros da aliança. A candidatura de Finlândia e Suécia à OTAN encontra resistência em um dos países membros da aliança, a Turquia. Erdogan acusou as nações de abrigar grupos terroristas, entre eles milicianos curdos. Fakat çok açık, net, samimi bir şeyi
Preciso dizer algo muito claro e abertamente. Nenhum desses dois países tem uma posição clara contra organizações terroristas. Mas para ingressar no grupo, é preciso o apoio unânime dos 30 membros da aliança. Milhares de toneladas de trigo estão bloqueadas na Índia após uma polêmica decisão do governo. Para os países do G7, a medida pode agravar a crise de produtos básicos no mundo, já comprometida com a guerra na Ucrânia. Centenas de milhares de toneladas de trigo estão bloqueadas em um porto indiano. Segundo o maior produtor mundial do cereal, a Índia proibiu que os exportadores assinem novos acordos de venda sem a aprovação prévia do governo, que justificou a medida pela inflação do produto e a insegurança alimentar. Nesta terça-feira, 4.000 caminhões carregados com trigo estavam bloqueados no porto de Jindaiwal, no estado de Gujarat, e 4 navios com quase 80.000 toneladas do produto aguardavam autorização para zarpar. Os ministros da Agricultura do G7 criticaram a decisão da Índia, que pode agravar a crise de produtos básicos no mundo. Até agora, o país havia demonstrado predisposição a manter o mercado mundial diante dos problemas de abastecimento provocados pela invasão da Ucrânia, que era responsável por 12% das exportações mundiais de trigo. A Índia defende que a proibição pretende garantir a segurança alimentar de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes do país. A onda de calor de março afetou grandes regiões produtoras de trigo do norte indiano e pode reduzir a produção do cereal em 5% este ano. O preço do trigo estabeleceu um novo recorde na segunda-feira, na abertura do mercado europeu, a 435 euros a tonelada. E você vai ver a seguir, Elon Musk volta a dizer que acordo com o Twitter pode travar caso a plataforma não apresente o número de contas falsas. E ainda, casos de hepatite aguda em crianças podem estar relacionados à Covid-19. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 16 minutos no horário de Brasília. O massacre que aconteceu no final de semana e deixou 10 afro-americanos mortos em Buffalo, Nova York, impactou os Estados Unidos e fez democratas pedirem por uma mudança na legislação dos estados para a aquisição de armas. Além deste, outros tiroteios foram registrados no Texas, em Missouri, Illinois, Wisconsin e na Califórnia. O final de semana marcado pela violência nos Estados Unidos segue repercutindo no país. Nesta segunda-feira, o presidente Joe Biden prestou homenagem às forças de segurança de Buffalo, cidade em que 10 pessoas de uma comunidade de maioria negra foram assassinadas em um ataque com motivação racista no sábado. Em Washington, o democrata participou de uma cerimônia de entrega de medalhas a agentes de segurança. Ninguém entende mais do que vocês aqui hoje a dor e a angústia que essas famílias em Buffalo sentem. Mas se eles forem puxados para dentro, pelo menos a minha experiência quando esse tipo de coisa acontece, é que você se sente como puxado para um buraco negro dentro do peito. E tudo é difícil. A primeira coletiva da nova porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, também passou pelo massacre em Buffalo. Devemos fazer tudo ao nosso alcance para acabar com o terrorismo doméstico cheio de ódio. E devemos rejeitar o ódio e o extremismo, ideologias que buscam dividir os americanos sempre que os encontrarmos em nossa sociedade. É antiético para quem somos como um país. Outros tiroteios foram relatados no fim de semana nos estados do Texas, Missouri, Illinois, Wisconsin e Califórnia. Segundo a polícia, o último foi perpetrado por um americano de origem chinesa com rancor contra a comunidade taiwanesa. O governo Biden quer limitar a compra de fuzis de assalto ou impor um sistema de verificação de antecedentes criminais e psiquiátricos para compradores de armas. Mas uma eventual derrota democrata nas eleições legislativas de meio de mandato em novembro afastaria qualquer ambição do governo neste sentido. A oposição republicana é ferrenha defensora do direito de a população possuir e portar armas, como prevê a Constituição americana. E membros da Convenção Constitucional do Chile
entregaram um rascunho da nova Carta Magna, da nova Constituição do país. A proposta tem 499 artigos e busca mais garantias de direitos sociais. A entrega foi realizada durante uma sessão especial do plenário aos pés das ruínas de Huanchaca, monumento nacional instalado em Antofagasta, cidade mais de 1.000 quilômetros ao norte de Santiago. Aqui estão os desejos de milhões de cidadãos que, pelo país todo, depositaram os sonhos e esperanças neste processo. Este texto materializa uma nova forma de nos relacionar, uma nova forma de entender a vida no nosso país, onde todos podem se sentir protegidos. O rascunho de 499 artigos foi entregue à Comissão de Harmonização, que deve zelar pela ordem e coerência do texto. A redação foi a saída política que o Chile encontrou para apaziguar os protestos violentos que tomaram o país em outubro de 2019. A nova proposta busca substituir a Constituição vigente desde a ditadura de Augusto Pinochet, que não garante direitos sociais agora contidos no novo texto e que vai ser submetido a um plebiscito com a votação obrigatória em setembro. A proposta deixou de fora muitas ideias que causaram polêmica nas discussões, como a perda de autonomia do Banco Central ou a nacionalização da mineração. Ela traz uma ideia de um Estado garantidor da saúde, da educação, de uma moradia digna e de uma pensão, além de estabelecer um novo ordenamento ao sistema político e judicial. E agora vamos falar sobre o Elon Musk. O bilionário afirmou nesta terça-feira que a aquisição do Twitter não vai continuar, a menos que ele receba garantias sobre o número de contas falsas na plataforma. Musk, CEO da SpaceX e da Tesla, é atualmente a pessoa mais rica do planeta, segundo a revista Forbes, com uma fortuna avaliada em 230 bilhões de dólares. O empresário surpreendeu o mundo das finanças em abril ao anunciar a intenção de comprar o Twitter. Mas a oferta de 44 bilhões de dólares está suspensa até que uma solução seja apresentada sobre o número de contas falsas, conhecidas como bots. Musk tweetou que o CEO do Twitter se recusou publicamente a mostrar provas sobre sua exigência para confirmar que menos de 5% das contas são falsas na rede social. O Twitter afirma que a plataforma suspende mais de 500 mil de contas que parecem falsas a cada dia, geralmente antes mesmo de serem vistas, e bloqueia milhões por semanas que não passam nas verificações para garantir que sejam controladas por humanos e não por um software. Musk afirma que os bots são uma praga no Twitter e considera uma prioridade se livrar deles caso assuma o controle da plataforma. O dono da Tesla diz que sua motivação para a compra é o desejo de garantir a liberdade de expressão na plataforma e aumentar a monetização de uma rede social que é muito influente, mas que enfrenta dificuldades para conseguir um crescimento rentável. E antes de encerrar, a gente traz agora uma matéria especial da Maria Clara Leite sobre os casos de hepatite aguda em crianças, que podem estar relacionados, sim, à Covid-19. A doença misteriosa já foi registrada em pelo menos 20 países do mundo. A criança aparentemente saudável um dia acordou com marcas de alergia e no outro despertou com a parte branca dos olhos amarelada. A família logo levou a menina a um hospital nos Estados Unidos e lá o quadro evoluiu de forma assustadora. Ela começou a tremer, ficou fraca, não conseguia sustentar a cabeça. Não parecia minha filha. Foi o que disse em entrevista a Kelsey Schwab, mãe de Belan, a menina americana de apenas 2 anos de idade, diagnosticada com hepatite severa. Mas como ela e outras crianças chegaram a esse ponto é o que a comunidade médica tenta descobrir, desde o surgimento dos primeiros casos da doença na Europa. Não há barra E ou não há tracinho E, é essa hepatite chamada nos meios não médicos de misteriosa ou a nova hepatite. Então é uma hepatite que não é não A, não B, não C, não D e não E. Ou seja, não é nenhum dos tipos da doença conhecidos até agora, mas já atingiu cerca de 350 vítimas em pelo menos 20 países. Mas agora um artigo publicado na revista The Lancet revela que a doença pode estar relacionada com a Covid-19 e com o adenovírus, que são vírus que costumam causar sintomas gripais ou gastrointestinais.
Os pesquisadores das áreas de gastroenterologia e hepatologia mostraram que uma infecção anterior ou atual por Covid-19, seguida de outra por adenovírus, deixa uma espécie de reservatório viral no trato intestinal. A hipótese é que após infecção por Covid, a infecção por adenovírus cause essa alteração que vai fazer uma lesão hepática, por isso a hepatite, que então a hepatite é a inflamação das células hepáticas, das células do fígado, e quando evolui para a hepatite fulminante, então essa é a preocupação, foram esses casos que chamaram a atenção, né? Hepatite fulminante significa uma morte maciça dos hepatócitos, das células do fígado, e isso pode levar à morte. O vírus da Covid-19 foi encontrado em 18% dos casos analisados no Reino Unido. A maioria das crianças não estava na faixa etária para tomar a vacina contra o coronavírus. Outro estudo da Organização Mundial da Saúde mostrou que 70% das crianças que tiveram a doença tinham sido infectadas pela Covid pouco tempo antes. Aqui no Brasil, até o fechamento dessa reportagem, havia pelo menos 40 casos suspeitos, mas o número pode ser maior. No último final de semana, a doutora Daniela atendeu mais uma possível vítima. Não está notificado ainda, então não posso falar sobre, mas um bebezinho de 1 ano e 4 meses que os pais tiveram contato no feriado do dia 21 de abril com um amigo que mora na Alemanha. E 4 dias após, a criança abriu com um quadro de diarreia. Diarreia é só um dos sintomas da doença que acomete crianças e adolescentes de até 16 anos de idade, mas principalmente quem tenha até 5. E além da diarreia, o paciente pode apresentar vômito, irritação na pele, dores, mal-estar, mudança na coloração da urina e das fezes, olhos amarelados e febre. E nós, médicos, temos consciência que pode ser que o número de procura ao pronto-socorro aumente pelo medo da população. A doença já tirou a vida de mais de 10 crianças no mundo e praticamente a mesma quantidade precisou de um transplante de fígado. Foi o caso da pequena Belan, que recebeu o órgão de um adolescente de 16 anos e se recupera bem, como relatou a mãe dela. Começou a brincar, a falar um pouco mais. Chegou até a pedir comida e suco. Grandes conquistas da pequena guerreira que venceu o inimigo que ainda desafia a ciência. Vale lembrar que é sempre importante, no menor sinal, buscar uma ajuda médica. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Daqui a pouquinho, Kleber Werneck chega com mais informações para você. Uma boa tarde e até amanhã.